Olá, alunos! Olá, estudantes! Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula agora do nosso componente do solo à célula. Hoje, então, a gente vai dar continuidade, então, ao nosso componente. Na verdade, a gente está aí, né, praticamente encerrando o nosso componente, então segue aí na tela para vocês o título da nossa aula de hoje. Tá aí para vocês, relembrar é viver. Então a gente vai, né, começar aí a sistematização do nosso componente do solo à célula. E aí, né, vocês já sabem, né, o aprofundamento ali, olha, é a cultura do solo do campo à cidade, a unidade curricular é o indivíduo e o ambiente. Eu sou a professora Priscila, que acompanho então vocês nessa aula de hoje. E também, junto comigo, está aqui o professor que iniciou esse componente e a gente hoje vai fazer um arremate final, digamos assim, né? Professor Guerreiro, seja muito bem-vindo. Obrigado, Priscila, pelo convite. É sempre para mim uma oportunidade muito legal participar desses encontros que você faz, porque aí você que trabalha a parte mais ligada à ciência biológica, de repente esse bate-bola comigo, que faço a parte, faço a praia da ciência humana, pode dar um casamento aí de sucesso. Valeu pelo convite. Muito obrigada. E aí, a gente sempre faz uma parceria sempre muito bacana, né? E aí, gente, né, vamos então ver um pouquinho a respeito das habilidades, né? Então, na aula de hoje, a gente vai ver um pouquinho aí, olha, a respeito da parte de sistematização. Então, a gente vai selecionar e sistematizar com base em estudos ou pesquisas. Então, lembrem-se que o nosso componente, ele é regido pela questão da iniciação científica. Então, o principal eixo estruturante está ligado à iniciação científica. E essa habilidade tem tudo a ver com o que a gente faz, com a parte de iniciação científica, com a parte de pesquisa. Então, essa habilidade, ela estará bem presente aí no nosso componente. E aí, gente, a habilidade aí, olha, da formação, né, geral básica, a habilidade aí do currículo paulista, está em interpretar textos de divulgação científica, ou seja, né, a gente sempre aí vai estar falando a respeito, então, de textos de divulgação científica ou qualquer outro material de divulgação científica. Também estaremos aí muito juntos com a questão aí da iniciação científica. Então, esse eixo estruturante vai estar muito presente, assim como as habilidades que o correspondem. O objetivo da nossa aula, então, será discutir, por meio aí, ó, de uma rotação por estação, a composição do nosso corpo. Então, na verdade, gente, olha só, a gente vai mostrar aí algumas possibilidades, né? Então, a gente vai apresentar aí alguns caminhos dentro dessa rotação por estação, né? Então, como que a gente pode, então, desenvolver e trabalhar um pouco mais os nossos temas? A gente vai fazer, então, uma retomada de tudo o que a gente viu até agora, e aí a gente vai fazer isso por diferentes meios e diferentes materiais, né? Então, vocês vão perceber aí que por meio de diferentes formas e diferentes materiais, a gente vai, na verdade, discutir um pouquinho mais a respeito, então, do nosso conteúdo, né? Da nossa temática, que é a composição do nosso corpo. E aí, gente, vamos então, antes de mais nada, relembrar um pouquinho a nossa última aula, né? Na nossa última aula, então, a gente falou um pouco mais aí a respeito da agricultura. Então, a gente viu essa questão no início da civilização e a gente viu também que com a agricultura houve primeiramente um declínio da deriva populacional e também da saúde de maneira geral, mas também houve, né, uma coisa interessante que foi, olha, o desenvolvimento do sabor e do odor e também a questão do alimento sendo cultivado aí para o ano inteiro. Isso foi o que a gente abordou então nas nossas últimas aulas. E aí eu levanto justamente aí, olha, né, o Guerreiro, essa questão que a gente vai abordar também, né, que a gente vai abordar dentro da nossa aula de hoje, a questão da composição do nosso corpo, né, que a gente então falasse um pouquinho mais a respeito dessa questão também da agricultura, né, como que isso se inseriu então no nosso meio, principalmente na questão então da evolução da alimentação, né. Essa é uma pergunta relativamente complexa,
porque uma questão que se faz muito é como que a civilização surgiu. E a civilização surgiu em tempos diferentes, em espaços diferentes. Foi um tempo aqui no continente americano, foi outro tempo ali no extremo oriente, foi outro tempo na região do Oriente Médio, né? Onde a gente tem a Mesopotâmia, ou na África com o Egito, e foi também em outro tempo, por exemplo, na Europa. O que a gente pode colocar aqui de uma forma clássica é que nós temos alguns fatores. O primeiro deles é que, para ser civilização, você tem que ter um código escrito. Uhum. Para ser civilização, você tem que ter um governo institucionalizado. E para ser civilização, você tem que trocar aldeias por cidades. Agora, a tua pergunta ela vem de encontro ao seguinte: o que é que proporcionou o homem a desenvolver uma tecnologia extremamente sofisticada, que enquanto indivíduos a gente só vai se aprimorar por volta dos 6 anos, que é a escrita, a alvenaria, que vai dar origem às cidades. A alvenaria, para quem não lembra, são materiais muito mais sólidos para a construção das edificações. E a questão de um governo, né, que vai reger e normatizar uma sociedade que está ficando complexa. O que determinou isso foi a invenção da agricultura. É por isso que a invenção da agricultura ela é tão importante, mas tão importante, que ela faz a fronteira entre o Neolítico, que é a última fase da pré-história, da forma clássica como a gente estuda, para aquilo que a gente chama história. Então, história nada mais é do que a civilização. E a agricultura ela foi fundamental para isso. Respondendo rapidinho a sua segunda pergunta, como que o homem vai desenvolver isso, que é a agricultura? O homem, antes da agricultura, ele era coletor e caçador. De modo que isso determinava, evidentemente, ao nomadismo. Claro. Porque você esgota suas fontes de recursos num determinado local e tem que ir para outro local. E aí o que acontece? Ao observar, você estava falando das estações, né? Sim. Justamente o fluxo da natureza em relação às estações do ano, em relação a todo o trajeto, toda a trajetória da semente para o fruto, etc. O homem começou timidamente a perceber que ele poderia deixar de ser coletor para ser produtor, na medida em que ele se adaptasse produtivamente a essas estações, a todo esse encaminhamento natural. E aí, Pri, para encerrar, o homem ele crava algo que até hoje tem sido as nossas vitórias e tem sido também os nossos dilemas. O homem ele passa a dominar a natureza. Né? E isso é fundamental para o sedentarismo, para a civilização e, para quem não sabe, a expectativa de vida ela dá um salto. Sim. A partir disso, né? Porque o homem ele vai começar a fazer algo que antes ele não conseguia, a se planejar. Perfeito, né? E aí, essa questão da agricultura também influencia bastante na composição do nosso corpo, porque aí começam a modificar também os componentes que estão presentes justamente no nosso corpo. Antes a gente começa lá no início lá da evolução do homem, né? Quando a gente passa por todos esse tempo geológico, o homem como então caçador e coletor, ele tem um determinado grupo e compostos e elementos dentro do seu corpo, e à medida que ele vai incorporando novos alimentos, também vai incorporando então novos compostos, né, dentro do nosso corpo. Né? Você tocou em algo super interessante, porque você tem aí inclusive um determinante na composição da estrutura muscular do homem e da mulher. Porque o homem é o caçador, então ele vai se alimentar de proteína muito antes da mulher. E isso vai dar a ele uma explosão muscular e um tamanho maior, porque a proteína é fundamental. Exato. Além do que, ele se movimenta muito, ele estimula todas essas atividades musculares. Enquanto a mulher,
por uma questão doméstica, cuidado com os filhos, ela vai se situando no ambiente doméstico e ela fica com as sobras disso. Agora, é importante ressaltar que quando a agricultura começa a se desenvolver, lá desde os primeiros roçados, é a mulher que toma conta disso. É verdade. E isso, inclusive, determina que as mulheres também vão conhecer as plantinhas que vão virar remédios. Elas serão as mestras da primeira experiência de farmacopeia que a gente tem na história. Começam a dominar mais esse ramo da botânica, né, na verdade. E aí, justamente a respeito, então, da composição do nosso corpo, a gente tem um vídeo aí para vocês que fala um pouquinho mais a respeito aí dos elementos químicos, que fala um pouquinho mais a respeito aí da composição, né, e dos compostos, não só estão presentes no nosso corpo, mas que estão presentes na natureza. E aí, gente, pode rodar o vídeo. Fala galera, tudo certinho com vocês? Eu sou o Diego Gomes, monitor de Química aqui no Descomplica, e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre elementos químicos, assunto essencial para começar a falar sobre qualquer outra matéria da Química. Então já gruda nesse vídeo para não perder nenhum segundo, porque esse conteúdo com certeza vai aparecer na sua prova. Mas antes da gente começar, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar o sininho. Dessa forma, o YouTube te avisa quando mais vídeos como esse forem ao ar. Também deixamos um link na descrição para assinar o Descomplica e ter acesso ao curso completo, preparação com todas as aulas, materiais e exercícios para mandar bem no Enem e em qualquer outro vestibular. E claro, o mapa mental do vídeo de hoje está disponível para download no link da descrição. Recado dado, partiu o conteúdo. A química é uma ciência que estuda a transformação da matéria, e os elementos químicos estão presentes em nosso dia a dia o tempo todo. Mas como definimos o que é um elemento químico? Gente, elemento químico é um conjunto de átomos de mesmo número atômico. Lembre-se que um átomo apresenta duas regiões: o núcleo, carregado positivamente, onde encontramos os prótons e os nêutrons, e uma região mais externa, carregada negativamente, onde encontramos os elétrons, chamada de eletrosfera. E agora, o que seria um número atômico? Quando pensamos em número de prótons no núcleo de um átomo, nós precisamos perceber que essa quantidade de prótons diferencia os átomos. Se pegarmos, por exemplo, um átomo que apresenta apenas um próton em seu núcleo, podemos afirmar que ele é o átomo de hidrogênio, por exemplo. Agora, se tivermos um átomo com 8 prótons em seu núcleo, ele com certeza é o oxigênio. Sendo assim, nós podemos afirmar que esse número de prótons no núcleo é uma identidade para aquele átomo, e nós damos a ele o nome de, isso mesmo, número atômico, representado pela letra Z. Agora, nós podemos compreender que, quando temos uma união de átomos com o mesmo número atômico, nós teremos um elemento químico. Para exemplificar, pense numa uva como sendo um átomo e um cacho de uva como sendo um elemento químico. Tudo certo até aqui? Agora, nós vamos falar sobre eles, os protagonistas da química e o nome deste vídeo, os elementos químicos. Eles podem ser encontrados na também muito famosa tabela periódica. Atualmente, nós temos catalogados 118 elementos químicos, distribuídos dentro da tabela periódica em ordem crescente de número atômico. Eles estão distribuídos em 7 períodos, linhas horizontais, e 18 grupos, linhas verticais. Esses elementos químicos podem ser representados de algumas maneiras. Vamos ver primeiro na tabela periódica. Essa representação pode variar de acordo com a tabela, mas fica tranquilo que normalmente ela possui uma legenda que nos ajuda bastante. Geralmente nós encontramos da seguinte forma, onde o número de cima, que sempre será inteiro, e o de menor valor é um número atômico. Então, nesse caso do alumínio, nós temos o Z valendo 13. Isso quer dizer que, para a gente, o elemento químico alumínio é formado por um conjunto de átomos de 13 prótons em seu núcleo. O outro número que está embaixo é a massa, sempre será o maior valor. No caso desse exemplo, a massa é igual a 27. Algo muito importante que nós podemos observar aqui é que o símbolo dos elementos químicos é escrito com a primeira letra sempre maiúscula e a segunda sempre letra minúscula. Já fora da tabela periódica, quando nós estamos fazendo um exercício, por exemplo, nós podemos encontrar de duas maneiras. Ou a massa entrará na esquerda em cima do símbolo do elemento ou na direita. É importante nós tomarmos o cuidado que nesse caso nós estamos usando um número de massa
e não a massa atômica. Nesse caso, nós calculamos o número de massa somando o número de prótons e nêutrons. Já o número atômico a gente encontra embaixo do símbolo e à esquerda. Pegando o exemplo do alumínio, temos que o número atômico é Z igual a 13 e o número de massa é A igual a 27. Lembrando que o número de massa é calculado por A é igual a Z mais N. Então podemos afirmar que nesse exemplo nós teremos 27 é igual a 13 mais N, logo N igual a 14 nêutrons. E aí? Tudo certo? Se você ficou com alguma dúvida, manda nos comentários e se tiver alguma sugestão de matéria para os próximos Quer Que Desenhe, pode mandar também. Aproveita e se inscreve no canal para não perder os resumos que subimos aqui. Lembrando que o conteúdo completo com curso, cronograma, planejamento de estudo está lá no nosso site. Para assinar, é só clicar no link da descrição onde oferecemos um super desconto. E não se esqueça de baixar o mapa mental completo e de graça. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Então, olha só, né, gente, depois da gente ver, então, esse vídeo, né, que acabou de passar aí para vocês, e aí a gente vê justamente, então, como que é a composição, né, o vídeo, ele retrata muito bem essa questão, que está aparecendo aí na tela para vocês. Então, ele fala primeiro a respeito dos elementos químicos, que a gente vê bastante aí na tabela periódica. Aliás, né, a tabela periódica é a principal representação gráfica dos elementos químicos que a gente encontra não só na natureza, mas também que a gente encontra combinados, né, em combinações. Muitas dessas combinações, então, a gente chama de compostos. E aí a gente vai ter os compostos inorgânicos, que são aqueles que não apresentam carbono propriamente na sua constituição. E aí, como um dos principais representantes dos compostos inorgânicos, a gente tem aí a água, né? E depois também a gente vai ver ali, olha, os compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, eles já apresentam carbono na sua constituição. Então aí a gente vai ter um dos principais representantes, a glicose, né, que é formada aí, olha, por 6 carbonos, formada também por hidrogênio e também por oxigênio. Dentro dos compostos orgânicos, vocês vão ver que tem ali uma divisão entre compostos naturais, que são aqueles que são encontrados naturalmente no nosso corpo, como por exemplo os ácidos nucleicos, que fazem parte do DNA, né, e do nosso material genético. Enquanto a gente tem também os compostos orgânicos sintéticos, que apesar de terem carbono na sua composição, muitos deles são formados, né, ou foram primeiramente formados aí em laboratório, como é o caso, por exemplo, da ureia. Apesar de muitos, né, animais excretarem ureia, ela não consegue ser formada necessariamente, né, mas ela foi primeiramente formada num laboratório, e essa excreta, ela precisa de uma grande quantidade de água, na verdade, para conseguir, então, sair do nosso corpo. E aí, né, guerreiro, eu me lembro também, né, que a gente falou bastante a questão também do rei, né, do rei Ricardo III, que a gente falou também bastante a respeito aí da composição dos ossos, né? Então aí a gente falou um pouquinho também a respeito aí de como que era a vida do rei, né? Só para os nossos alunos e estudantes aí relembrarem, né? Eu lembro que pelo trabalho forense que foi feito nos restos mortais, né, do rei Ricardo, a gente consegue detectar aí carências alimentares, hábitos alimentares, e a partir daí você começa a traçar possibilidades muito mais sofisticadas. Ué, e se ele come alguma coisa que na Inglaterra não existia, significa que existia comércio que trazia esse alimento de outro local, ou de que ele viajava até determinado local e consumia esse alimento. Então você tem uma amplidão de informações que faz com que a história e todo esse saber científico ligado à bioquímica, à biologia, componham aí um ambiente interdisciplinar que é bastante elucidador. E a gente falou também que o fato de terem sumido com o corpo do rei Ricardo foi uma crise sucessória. Eles estavam num contexto de guerra civil e era interessante para os vitoriosos dessa guerra civil que a dinastia do rei Ricardo
entrasse em colapso. E uma dinastia entra em colapso quando o rei some. Né? E aí, nessa ausência do corpo do rei, que depois se descobriu séculos mais tarde que estava no estacionamento, Exatamente, né? né? Abriu a possibilidade da família Lancaster, que foi a vitoriosa na Guerra Civil, indicar a família Tudor, né? Como os grandes monarcas da Inglaterra. Então, olha só, né? Como, por exemplo, essa questão, né? Primeiro, da análise dos restos mortais, né? Nessa conjectura, eu lembro inclusive que a gente falou também a respeito ali da questão dos radioisótopos, né, que era uma forma como eles conseguiram então fazer a investigação e saber um pouquinho mais a respeito daquela ossada, daqueles restos mortais que eles encontraram no estacionamento, né, no estacionamento da Universidade lá de Leicester, que eles conseguiram então, que eles descobriram, né, a presença daqueles restos mortais, e aí a partir daí que eles foram fazer diversas análises, entre elas as análises de radioisótopos, né, que eles conseguiram ali determinar a presença de determinados compostos, então, naquela ossada, e a partir daí eles conseguiram também determinar qual que era a alimentação, por exemplo, do rei, né? Eles conseguiram então saber um pouquinho mais a respeito ali da vida do rei, né? Então, muito interessante a gente fazer mesmo essa retomada desse conteúdo e fazer essa ligação com a questão histórica, né, mesmo de todo esse processo, né, do sumiço, por exemplo, do rei, até conseguir encontrar muito tempo depois, e aí sim, por métodos científicos, por métodos analíticos, conseguir, então, estabelecer essa relação com o rei, né? Olha, até onde eu sei, e inclusive eu já participei de um trabalho, claro que não desse nível, mas que lembra um pouco esse aparato, quando eu fiz uma pesquisa num cemitério aqui em São Paulo. E aí você percebe que na arqueologia, que é aquela ciência que fica procurando vestígios materiais de civilizações passadas, ou na antropaleontologia, Nossa! que vai fazer o estudo dos fósseis humanos, é fundamental a interdisciplinaridade, que vai muito além, inclusive, da questão da dobradinha entre bioquímica e história. Envolve também questões muito relacionadas à tecnologia de escavação, Exato. Matemática com datações. É algo bastante sofisticado que prova para a gente, mais uma vez, que a interdisciplinaridade é fundamental para você compreender num todo. É isso mesmo, né? E aí, gente, tá aparecendo aí na tela para vocês também um texto, né, que a gente chama aí, olha, que na verdade o texto se chama A Fórmula do Corpo. Vocês vão acessar aí o texto, né, aí na casa de vocês estudantes que estiverem aí nos assistindo, vocês vão acessar o texto, estou deixando aí para vocês o link, né, para que vocês consigam então acessar o texto. Também estou deixando aí o QR Code para que vocês também consigam acessar o texto, mas eu vou dar uma geralzona, né, a respeito desse texto, que é justamente onde ele fala como os elementos químicos, eles contribuem para muitas reações dentro do nosso corpo e também para a manutenção, por exemplo, de muitos tecidos, né? Eles fazem parte mesmo da composição de muitos tecidos. Inclusive, o texto ele ressalta que dentro do nosso corpo a gente tem aí em torno de 12 a 17 elementos, que esses elementos, na verdade, eles fazem então todo aí o entrelaçamento entre eles, e eles que fazem então a base mesmo do nosso corpo e do nosso tecido. E aí para vocês, né, tá aparecendo aí na tela como que é a organização então do nosso corpo, né? A gente começa então com o átomo que é composto lá por elétrons, que é composto por prótons e nêutrons, né? Prótons e nêutrons que estão lá no seu núcleo e os elétrons que estão ali orbitando ao redor então desse núcleo. E esses átomos juntos, eles formam o que a gente chama de molécula. A molécula, né, grandes moléculas, ou seja, quando elas também se unem, a gente chama aí de macromolécula, macro, porque se aumentou aí, né, tanto a quantidade de moléculas quanto o tamanho também dessas moléculas. As macromoléculas, elas vão estar inseridas nas
organelas. E as organelas são aquelas estruturas que desempenham uma determinada função que estão presentes nas nossas células. As células unidas e todas elas desempenhando um único papel, a gente chama de tecido. E esses tecidos unidos, também desempenhando ali um único papel, a gente chama de órgãos. E aí o conjunto aí dos órgãos vão formar os sistemas, até chegar então os sistemas, né, a união dos sistemas, formando então o nosso organismo. Então aí a gente viu então como que está a organização do nosso corpo, e nas nossas aulas a gente ressaltou bastante também a questão dos tecidos. Então a gente falou muito a respeito da composição dos tecidos. E o texto que vocês, né, viram anteriormente, que vocês aí vão poder acessar e ler esse texto depois na íntegra, ele vai falar também a respeito de como esses elementos, eles conseguem então compor os nossos tecidos. E aí tá aparecendo para vocês aí na tela justamente os nossos tecidos, né? Então, como que os elementos, eles estão presentes nos nossos tecidos? O potássio, principalmente, ele está presente ali no tecido muscular, principalmente para a questão de movimentação. Então, quando a gente viu e a gente falou a respeito das proteínas que fazem parte do tecido muscular, principalmente a actina e a miosina, essas proteínas, né, que uma desliza então sobre a outra para fazer a contração e o relaxamento muscular, há a necessidade de potássio para que essa contração e esse relaxamento aconteça. Posso fazer uma pergunta? Perfeito, vamos lá. É por isso então que os tenistas comem banana durante os jogos de tênis. Perfeito, é isso Porque eles mesmo. precisam de potássio para justamente dar uma reforçada aí nisso tudo. Isso mesmo, né? Então, quando a gente fala também da questão das câimbras, né? As câimbras nada mais são do que o nosso tecido muscular, que ele perde essa sintonia de contração e relaxamento. Então, ele começa a se contrair de maneira involuntária. Muitas vezes está faltando potássio nesse tecido. E então, a banana é rica em potássio. A banana é rica em potássio. E aí, isso, né? Essa injeção de potássio vai então ali reestruturar toda a maquinaria ali do tecido muscular, né? E aí a mesma coisa no tecido conjuntivo, que a gente tem, por exemplo, a principal presença do cálcio nos ossos. Então aí na alimentação também, né, a ingestão, por exemplo, de leite, dos laticínios de maneira geral, que são elementos, que são alimentos ricos em cálcio, também são importantes. E aí também, né, justamente para também a gente prevenir doenças, né, como a osteoporose e todas as doenças relacionadas aos ossos. Tem mais uma pergunta. Vamos lá, então. Laticídio tem lipídio. Tem também. Lipídio ajuda no cálcio. Ou não tem nada a ver? Não, lipídio, na verdade, ele é rico em gordura. Ah, o lipídio é uma espécie de gordura que vem dos laticídios. Exatamente, né? Beleza. Quando a gente faz, né, por exemplo, o queijo, né, então tem ali uma grande quantidade de gordura. Lipídios, né, é um nome chique que a gente dá para a gordura do dia a dia. Poxa, eu tava aqui crente que eu que adoro queijo, tava consumindo tava potássio, me dei mal. Você está consumindo cálcio também, né, porque no leite e todos os laticínios, tudo que é derivado do leite tem bastante cálcio na sua composição, mas também tem bastante lipídio. E aí a gente vê o selênio, por exemplo, ele é um grande defensor, né? Ele combate o nosso corpo dos radicais livres. Os radicais livres, então, são aqueles elementos que eles promovem o que a gente chama de oxidação dos nossos tecidos, né, e das nossas células. Isso faz você envelhecer? Isso faz você envelhecer. Então, olha, consumir ali, olha, castanha do Pará, que é rico em selênio, por exemplo, seria uma forma de você combater os radicais livres, e aí, então, você... Não que você vai parar no tempo, né, mas você vai conseguir aí se tornar... tornar aí o seu envelhecimento, né, vai prolongar aí a sua juventude, né, e vai, então, deixar um pouco mais adiante o seu envelhecimento. Hoje mesmo que eu vou comprar um lote de castanha do Pará, isso já vou, cautela, me precaver aqui.
Deve ter cosméticos, inclusive, né? Feitos Claro, assim. muitos cosméticos, né, são feitos ali, olha, à base de alimentos, né, muitos cosméticos à base aí de castanha do Pará. E aí, né, justamente toda essa abordagem, a gente fez uma rotação por estação, porque a gente utilizou aí diferentes abordagens e diferentes métodos, diferentes na forma de texto, na forma de vídeo, para abordar então aí um único tema, né? Então, olha só, guerreiro, a gente chegou então na nossa sistematização, falando aí de rotação por estação. Estamos encerrando por aqui, guerreiro, suas últimas contribuições aí para o povo. Quero dizer que é muito legal trabalhar com você e a gente espera aí poder fazer parte de novos trabalhos, porque essa interdisciplinaridade é bem legal. É isso mesmo, guerreiro. Muito obrigada aí pela sua participação. Pessoal, a gente se encontra numa próxima. Até mais!